Nós pedimos desculpas porque acaba sendo repetitivo para esses que vêm nos 2 dias da semana. Mas a gente antes fazia uma palestra sábado, um tema na terça, outro no sábado, e sempre um do grupo, ou de terça ou de sábado, nos reclamava que a gente tinha trabalhado em tal grupo um tema e não trabalhou no deles e que gostaria de saber e tal. Então nós reunimos o grupo aí da casa e combinamos que trabalharíamos numa mesma semana, nos 2 dias de reunião, a mesma temática. Porque assim aqueles que só podem vir num dia estariam sempre acolhidos. E então nós pedimos desculpas a esses que vêm terça e sábado, porque passam pela repetição do tema. Apesar de que a gente nunca fala em 2 dias diferentes as mesmas coisas, mesmo que seja o mesmo tema. Mas, de qualquer maneira, desculpem. Preparamos um texto básico, vou ler o texto para depois nós discutirmos. Mas antes de começarmos, queremos dizer que a questão, a holografia e as formas holográficas é cósmica. O cosmos é holográfico. Muito especialmente a Terra, que é onde nós conhecemos um pouquinho melhor, estamos aqui, convivemos, graças a Deus, com cientistas e pós-cientistas que foram tentando descrever essa fração cósmica que chama Terra, e vai sempre nos mostrando que é holográfico. Ou seja, tudo existe, tudo é energia e tudo alcança uma composição natural de uma forma que vem de uma unidade básica. E aí a gente fez uma pequena descrição aqui para ficar uma coisa mais clara para todos. Mas o princípio básico o cosmos é holográfico, vivemos composições holográficas, somos composições holográficas. Holografia, palavra grega, holos quer dizer todo, inteiro, totalidade, grafos quer dizer sinal, escrita, descrição, significando um método de registro integral de qualquer informação, com relevo e com profundidade. Enfim, uma fotografia em 3 dimensões. Cientificamente, é concebida em 1948 pelo húngaro Denis Gabor, vencedor do Prêmio Nobel de Física de 1971, e executada pela primeira vez na década de 60, após a invenção do laser. Além de servir como uma forma de registro de imagens, ela é também utilizada pela física como uma sofisticada técnica para análise de materiais e armazenamento de dados. Os hologramas são uma unidade básica das formas holográficas, né? Tudo tem uma unidade básica. Lá, o que dá início, aquilo que minimamente existe em matéria de dimensão e que vão se combinando para formar unidades maiores, que é quando ficam perceptíveis a alguns médiuns. Os hologramas possuem uma característica única. Cada parte deles possui a informação do todo. Assim, um pequeno pedaço de um holograma, que já é a unidade básica da forma holográfica, terá informações de toda a imagem do mesmo holograma completo. Ela poderá ser vista na íntegra a partir de um mínimo ângulo restrito de um minúsculo fragmento holográfico. Ou seja, o minúsculo fragmento holográfico vai nos descrever a forma por inteiro em 3D. Quem conseguir enxergar um mínimo fragmento do holograma da Nájila vai enxergar a Nájila em 3D. Em qualquer lugar que ele estiver e enxergar. Não quer dizer que seja aqui. E como tudo no cosmos é energia, e energia é movimento,
Tanto essa pessoa pode acessar um holograma que esteja sendo disponibilizado, produzido aqui, como também esse holograma pode alcançar esses outros espaços. Até aqui está indo bem? Tá. Um holograma é a representação visual de algo que existiu, ou que existe, ou que virá a existir materialmente. Que virá a existir, que já esteja em processo de materialização no mundo dos fatos. Ou ainda, um holograma é imagem virtual ativa, exposta em lugar diferente de onde está o objeto real. Quer dizer, ele pode estar aqui? Pode. Alguém pode nos ver um de nós ali na praça. Nós estando aqui, em matéria de espaço, está bem próximo. Mas também pode ver, através de um holograma nosso, ver a nossa pessoa lá num outro país. Hologramas espirituais, agora vamos nos dirigindo a nós, nosso âmbito aqui. Uma casa espírita trabalha a questão da nossa espiritualidade e dos espíritos. Hologramas espirituais são projeções mentais ou espirituais oriundas da consciência individual ou coletiva, que formam um campo quântico específico àquele ser ou específico do seu grupo. No processo mediúnico, a holografia nos leva a entender desde vultos, formas aparentemente desconexas, até formas bem elaboradas e mesmo bem constituídas, chegando mesmo a formas humanas, que vemos através da percepção mediúnica, mas que não são espíritos desencarnados, como se supunha até bem pouco tempo atrás. Desta forma, a holografia não deve ser considerada simplesmente como mais uma forma de visualização de imagens em 3 dimensões, mas como um processo de se codificar uma informação visual e depois decodificá-la, recriando integralmente a mesma informação. E também é um estudo de cuja área nós seremos mais felizes ao conseguirmos separar quando estamos tendo uma percepção ou mesmo fazendo uma comunicação com espíritos desencarnados ou estamos vendo formas que eles mesmos nos disponibilizaram ou que qualquer um outro disponibilizou. E então, como surgem as formas holográficas a partir de cada um de nós? Vamos, isso aqui eu vou preferir anotar aqui, que aí fica uma coisa visual para os senhores, né? Nós, humanos, somos uma unidade energética, físio, dínamo, eu acrescentaria, não, espiritual vai lá no final na minha chave aqui, psico, emocional, espiritual. Aqui nós estamos considerando espíritos encarnados, né? É o homem, nós humanos. Essa unidade é uma usina. Como tudo na Terra é usina.
Quando nós vamos para um laboratório e estudamos um átomo de ouro, como ele se comporta, percebemos que já é uma usina, gera energia, nele há um verdadeiro movimento quântico, prótons estão lá formando o seu núcleo material, elétrons, que é a sua energia, estão ali vibrando, criando um campo vibratório, criando condições, inclusive, dele se ligar a outros átomos, já é uma usina. Agora imagina essa unidade que é no mínimo 10 trilhões de células e que cada célula é um conjunto enorme de átomos. Então, quantas usinas estão compondo essa usina maior? Nós vemos aí a nossa capacidade de usinar. Então, essa usina, ela o tempo todo produz um campo. Produz ou não? Produz. Produz um campo elétrico. Os campos elétricos aqui, eles imediatamente compõem o seu campo magnético, que hoje é trabalhado nem é mais como campo, já é como momento magnético. Que permite o tempo todo criar novas ordens. Nós não somos parados no tempo e no espaço. Nenhum animal é, nenhum átomo é parado no tempo e no espaço. Ele mantém a sua identidade, ele mantém sua individualidade, mas ele está em processo de trabalho o tempo todo, usinando e produzindo energia o tempo todo. Então, nessa ordem aqui, nós podemos colocar novas ordens. Que às vezes nós, encarnados, contribuímos para serem novas ordens pioradas. O que não quer dizer que o espírito decaiu, que o espírito perdeu o acervo que ele traz. Mas encarnado, aquele espírito, estando encarnado, compondo um indivíduo, nas relações de sociedade, nas dificuldades do cotidiano, ele foi fazendo escolhas que o levaram a, vamos dizer, perdas produtivas no sentido do bem. Porque a evolução ele continua fazendo também. Porque a evolução é lei. E lei cósmica é lei cósmica. Essa senhora poderá me encontrar daqui a uns anos e dizer: eu conheci a Nájila no momento melhor da caminhada dela. Eu hoje vi que ela está decrépita. E ela até sair pensando: meu Deus, o que pode ter acontecido? Como eu posso ajudar aquela pessoa? Eu queria tanto ajudá-la, eu quero ajudá-la a voltar para o eixo. Quem sabe eu possa trazer algumas opções de ajuda. Não quer dizer que ela vá me mudar, mas ela vai sair pensando, porque ela vai, quando ela me encarar com a sensibilidade que ela traz, e todos trazem sensibilidade, vai perceber que alguma coisa eu não estou conseguindo codificar e transcodificar bem, e estou fazendo uma perda na produtividade no sentido não só da evolução, mas de uma prestação de serviços a mim e aos outros aqui no planeta e, portanto, ao planeta. Agora, voltando aqui para o caso que é a holografia. Vamos pensar agora o espírito, que é o que compõe essa unidade, compõe a usina. Esse vai mais outra repetição, porque esse aqui já é uma repetição, para quem frequenta a casa mais tempo, já não aguenta mais essas chaves da Nájila. Espírito. Vamos lá. Ele é o autor da sua história, ele é o ator da sua história, do seu teatro. Vivemos uma composição, graças a Deus,
no sentido bom da palavra teatro, teatral. Nós somos todos com uma capacidade enorme de ir ensaiando, compondo, representando, dizendo a nós mesmos, introduzindo novas informações, tudo holograficamente. Tanto que nós conseguimos descrever o que sentimos, o que vemos, o que pensamos, o que falamos. Esse espírito que é ator, escritor da sua história, o tempo todo funda atos mediúnicos. Nós não recebemos nossos atos mediúnicos de ninguém. Nós os fundamos através de algo que esse espírito traz. Ele traz um imaginário. Também aqui é repetição, né? Ele traz um imaginário com o qual ele é capaz de fundar ideias, ele traz um ideatório, produzir pensamentos, imaginação, mais pensamentos, mais ideias, que já são linhas de ação, todos são ação. No nosso interno, que disponibilizamos na forma de hologramas para o meio. Disponibilizamos primeiro para nós. Qualquer ato nosso, nós disponibilizamos primeiro para nós. E imediatamente para o meio. Esse conjunto nos leva a ações, inclusive materiais. Concretização, né? Concretização, isso. Porque tudo isso aqui já é ação. Não tem nada que não seja ação. O nosso grande cuidado é de eles estarem a serviço, em função da nossa vigiliatura e etc., a serviço da produção de boas ações. Boas ações na imaginação, boas ações no criar ideias, boas ações no pensar, para conseguirmos ir nos alocando no mundo dos fatos, inclusive materiais. Tem uma disciplina. Ah, tem. Sem disciplina. Mas também a senhora pode ver que sem disciplina a senhora viu muito pouca gente se dar bem espiritualmente falando. Às vezes até se dão bem materialmente falando, porque se dar bem material é mais fácil do que se dar bem espiritualmente. Sim. Porque se dar bem materialmente, numa cultura materialista, eu posso usar a minha inteligência, porque isso aqui tudo, né, nem preciso colocar que esse conjunto aqui é inteiro inteligente, porque inteligente para nós, tudo cosmicamente é inteligente. O átomo é inteligente, a subpartícula atômica é inteligente, e a inteligência só vai, diria, se refinando. Como todos somos inteligentes, movidos por doutrinas materialistas, somos capazes de colocar a inteligência a nosso serviço, no sentido de construção material, e ela não está sendo utilizada para produzir o material e os bens sociais. Porque o objetivo da inteligência é esse, é a produção do material, porque precisamos de material, nós vamos de roupa, sapato, pagar a conta, pagar a água, os alimentos, etc. E nós precisamos de bens sociais, o afetivo, nós precisamos de ser bons, nós precisamos ser condescendentes com o bem, para em qualquer instância eu sou condescendente com o bem. Não vou abrir mão. E às vezes ter que se policiar muito para que a inteligência esteja realmente sendo alocada na direção correta. Porque holograficamente esses movimentos todos estão produzindo.
E esses hologramas saem de nós com cargas sociais. Vou chegar nesse item no texto. Como ideativo, fundamos, através da consciência, os atos mediúnicos que se expressam, em primeira instância, na forma de monômeros mediúnicos, ou seja, monômero é mínimas partes, pedacinhos que se somam, que se combinam uns com os outros, formando grandes e complexas unidades mediúnicas. Através do processo, que assim como existe no laboratório de química polimerase, existe a polimerase mediúnica, que é os conjuntos conseguirem se estruturar, se somarem, se unirem, formar os polímeros mediúnicos, as estruturas que permitem que as pessoas, na medida que vão avançando mediunicamente, consigam realmente fazerem grandes obras. E quando falamos em grandes obras, não estamos falando de patrimônios materiais, nós estamos falando de patrimônios sociais. Por exemplo, será que o Sr. Einstein deixou algum patrimônio material, a não ser uma casa que ele tinha para morar? Sabe qual foi o patrimônio material que o nosso irmão Gandhi deixou? O senhor está falando de egrégora, né? Não, eu estou falando aqui agora do material. Agora, qual é o patrimônio social que esses homens deixaram? Gandhi, Einstein, Martin Luther King, Mandela, Buda, Francisco de Assis. Aí a gente vê o que eles produziram De espiritualidade. com a espiritualidade, que são se conectando aos espíritos orientadores, o que eles produziram de formas holográficas para que todos nós alcancemos e nos encaminhemos a momentos melhores. Por exemplo, quando hoje está se falando em defesa dos animais, será que não devemos muito disso a Martin Luther King, quando lutou pelos direitos humanos? O que ele plantou de formas que estão aí disponíveis para nós. Porque quando trabalhamos de forma holográfica, não estamos dizendo que elas são boas e nem são ruins. Quem vai fazer a produção, a qualificação da produção, somos nós. É cada um que produz. Como tudo no cosmos, não é bom e nem é ruim. Quer dizer, a holografia seria a matéria-prima. A holografia é matéria, e não só matéria-prima. Quando chegar lá na hora da contextualização, a senhora vai ver que ele é além disso. Aquém e além também. Mas existem os hologramas coletivos, né? Existe, tanto que aqui o parágrafo anterior falou que podem ser produções mentais individuais ou coletivas. Mas na coletiva, o senhor já ia defender um ponto aqui. Eu dizer assim, mas eu fui vítima de uma holografia que não é minha, é coletiva. Mas o que é que me fez estar naquele coletivo? Foi a sua aceitação. Se nós somos, vamos colocar um dos pontos do Espiritismo aqui, o livre-arbítrio, nós somos livres. Arbitramos nossos encaminhamentos, nossas estadias, arbitramos tudo. Se eu estou lá, de alguma forma eu quis estar lá. Posso até não me dar ciência, até por uma defesa pessoal minha. Eu não trazer sustentabilidade para me encarar. Dizer assim, Nádia, você estava lá, você não é vítima. Será que nós temos sustentabilidade para isso? Mesmo. Olha, você estava lá, você deu mal, está aí agora com um grande desdobramento para resolver, mas você não é vítima. Não foi esse grupo que te fez mal, não. Você se encaminhou. É muito importante a gente ir asseverando isso para nós, até mesmo que estamos com uma cultura de vitimação. Estas novas estruturas se combinam entre si e com os registros que compõem o nosso acervo de memória, complexificando-se
e formando pensamentos. Pensamentos que se configuram ideias, ideias que se movem para ações, que se desdobram em produtos materiais ou imateriais, na ordem individual ou coletiva. Na Terra, tudo assume forma, tem uso, significado e função. Tudo naturalmente está colocado em ação, a serviço do bem ou do mal. Não há o inerte, não há o estático, não há o parado no tempo e no espaço, não há o inútil. A utilização vai depender não só de quem produziu, como de quem se depara com aquele material, seja ele material, na forma que nós conseguimos ver com os olhos da matéria, palpar com os dedos, seja material quintessenciado, que é as formas que nós considerávamos imateriais até bem pouco tempo, que não dá mais para dizer que é imaterial, porque o nosso irmão Einstein jogou por terra o nosso imaterial. Quando ele traz a equação de energia, é massa vezes a velocidade da luz, então toda energia tem massa, é massa. Em que nível de realidade? Aí depende da energia. Estando tudo a serviço de algo ou de alguém, tudo está através da funcionalização, sofrendo uma servização, que é a qualidade de se qualificar para ser um servidor. Pensar raiva é benéfico? Não. Mas eu posso cultivá-la, porque sou livre para fazer cultivos. E ela vai cada dia mais estar a serviço. Vai depender só do que eu ofereço a ela. E ela passa a existir. A ponto desse rapaz, que quem sabe me encontrar, até nunca ter me visto, e tá lá o sinal, tá fechado, e ele é obrigado a ficar do meu lado ali, esperando o sinal abrir para atravessar. E ele olha do lado, nossa, que pessoa raivosa. Deus, me livre de ficar assim, me ajude. Fez a leitura. Ele está enxergando com os olhos? Não, ele percebeu através do campo. A percepção de formas holográficas, assim como outras percepções, são passos para se chegar à vidência, que é a percepção mais plena, é aquela onde se vê o sutil, o quintessenciado, que é o espírito, revestido de seu perispírito. Nós estamos agora aqui já num parágrafo que trata da vidência, o que é a vidência para nós espíritas hoje. Não quer dizer que o vidente enxergue o espírito, porque ele nem os videntes veriam se ele estivesse desprovido de seu perispírito. Como os espíritos estão sempre com seu perispírito, que foi o tema das semanas anteriores aí, agora, na semana passada, eles estão revestidos de seu perispírito, os videntes conseguem vê-lo. Formas holográficas, reiteramos, são produtos mediúnicos com cargas sociais. Como são carregados, podem se conectar e se interconectar. Reiteramos também que elas retornam à fonte. Porque tudo que nós disponibilizamos e que é carga social, saiu com o nosso registro. Não vai perder nosso registro. A gente tem que dar umas paradinhas para a gente ver a seriedade que é a vida. O pensar, o imaginar, o repetir essas coisas horríveis que nós aprendemos a repetir. Porque cada vez que pensa, que imagina, que fala, que repete, está disponibilizando seus monômeros mediúnicos, e muitos são formas mesmo, com carga social,
vai percorrer, mas vai retornar. Até que nós nos qualifiquemos para não ser mais o amparadouro para aquela carga. Aí ela não vai encontrar locação em nós. Locação mesmo. Só um minutinho, só para eu terminar o texto, já é a última página. Tá? Por exemplo, cada vez que, datados, vamos ao passado, e muito especialmente, às vezes, temos a tendência de voltar ao passado de situações tristes, dolorosas, etc. Mas qualquer retorno ao passado, acessamos a emoção vivida no momento daquele evento. Acessamos formas holográficas constituídas naquele instante mediúnico. Se são emoções ruins, acessamos formas desvitalizadoras, nos desvitalizamos, podemos ir até ao adoecimento, até mesmo ao encurtamento do nosso capital de vida, ao não cumprimento adequado do nosso projeto reencarnatório. Podemos nos aperfeiçoar também em acessar formas holográficas vitalizadoras. Temos os elementos, os orientadores espirituais, instrutores, encarnados e desencarnados, uma gama enorme de recursos para nos ajudar. O cuidado é que, assim como temos os recursos positivadores, nós temos os recursos que podem ser diminuidores da nossa capacidade de produção, não só de formas positivas, como de acessos a formas holográficas negativas. Se acessamos assim formas holográficas da dor, da angústia, da tristeza por alguém, como tais formas continuam existindo, basta fustigá-las para que vivamos aquele momento da dor, aquela angústia, aquela tristeza, e assim é que fazemos reincidência de doenças já curadas, doenças já saradas, recaindo muitas vezes em situações que já estariam superadas, mas recai-se. Grafamos em nosso sistema, de forma integral, todas as nossas vivências, sejam elas na forma de pensamentos ou de situações mais profundas no âmago do ser. Uma vez grafado, qualquer médium com faculdade mediúnica que o permita ler tal grafia, fará a leitura, codificará para ele, decodificará para si e para aquele próximo a quem ele está atendendo naquele momento, decodificando também para o mundo, de acordo com o seu possível, dando a sua interpretação. Não confundirmos tal leitura com a vidência propriamente dita, que é a capacidade de alguns médiuns não apenas de enxergar, como dialogar, se orientar, recolher informações com espíritos desencarnados através da sua consciência, de sua plataforma mediúnica, e com esses recolhimentos, orientações e instruções, ajudar como tantos têm ajudado a humanidade. Nós podemos dar exemplo aqui do professor Mauri Rodrigues da Cruz, que é o presidente da SBE, desencarnou bem pouco tempo, a quantidade de pessoas que ele atendia lá em Curitiba. Nós damos como exemplo o Sr. Chico Xavier, tinha vidência, via espíritos. O importante é a gente saber que quem é vidente vê desde formas holográficas, lá na sua condição mínima, até espíritos desencarnados. Não quer dizer que o vidente só veja o bom. Desculpa a expressão. O seu Chico Xavier só vê Emmanuel, André Luiz, irmão Locádio José Correia, irmão Antônio Grimo, só dialoga com essa gente, com essa casta. Não é bem assim, né? Graças a Deus, Deus
Deus é democrático. Quem vê, vê. O cosmos não é dividido em guetos. O gueto dos bons, dos menos bons e o gueto dos maus. O cosmos, e vamos falar da Terra, que é aqui que estamos num planeta onde espíritos de uma determinada faixa evolucionária até uma determinada faixa evolucionária são acolhidos nessa mega escola. Eles estão todos, graças a Deus, desculpa uma linguagem muito popularzona que eu vou usar, juntos e misturados. O que é que os separa? Suas identidades. Nós espíritas, inadvertidamente, até porque é bem pouco, se olhar, o homem fez as primeiras experiências no sentido de holografia em 1949. Levou o prêmio Nobel em 1971. É pouco tempo. 50 anos atrás. Pouco tempo, né? Pouco tempo atrás. Até então, nós espíritas tratávamos os espíritos desumanamente falando, porque é uma desumanidade, chamar espírito. Espírito ruim, espírito da treva, espírito do mal, quando todos são criados por Deus. Então todos são do bem. Todos são da luz, porque Deus é luz. Agora, Deus cria a todos, está no livro dos espíritos, porque espírita acho que lê pouco, estuda pouco. Deus cria a todos simples e ignorantes no sentido dos saberes. Mas trazem todos a consciência plena, porque Deus é imanente em todos. Deus é imanente em todos. Nós trazemos a consciência plena. Já consigo ter uma abertura de consciência que me permita essas leituras maiores? Não, porque eu estou na caminhada aí aprendendo, sou um aprendiz, mas vamos chegar lá. Agora, quando dizemos que os espíritos estão todos juntos, eles têm acesso ao nosso espaço de sentido para chegar, fazer o que bem entender conosco, fazer com que nós façamos o que não queremos? Não. Aí cai por terra uma prática que até bem pouco tempo era comum, lastimavelmente ainda que é a da desobsessão, dizer que a gente está obsediado. Se eu resolver ficar uma pessoa com crises emocionais, afetivas, sociais, crises morais, crise isso, crise aquilo, serei capaz de dizer que tenho um obsessor comigo. Imagina o quanto é, inclusive, confortável para minha folga. No momento em que há um obsessor que está fazendo eu fazer o mal, que está me levando a ser irascível, deselegante, desobediente de uma ordem moral que a humanidade tanto precisa, ué, beleza, eu não tenho que fazer nada, eu sou só um mandado dele, eu sou mandada por ele. E aí eu não preciso assumir responsabilidade, nem da mudança, porque a mudança não está nas minhas mãos, mas ela está nas minhas mãos. E segundo os orientadores espirituais, nenhum espírito, tanto o irmão Leocádio, que é o nosso orientador de todos os trabalhos da casa, o irmão Antônio Grimo, nosso orientador filosófico, a irmã Marina Fidelis, orientadora filosófica da casa, todos afirmam que nenhum espírito que ainda não tiver condições de, ao se manifestar através de um médium, seja ele quem for, em que estágio ele estiver, se um espírito se manifestar, ele já está em condições de trazer o novo no sentido do bem. Enquanto não está, ele não se manifesta. Ele está acolhido, orientado, instruído, sob a tutela de equipes espirituais. Poderão vir aqui e, por exemplo, participar de uma reunião dessa nossa
poderão, com seus orientadores, seus instrutores, estarão aqui conosco, bem harmonicamente convivendo conosco, nem nos daremos conta que estão aqui. Estão recebendo orientações, observando nosso trabalho, acompanhando, aprendendo conosco e nós com eles, nos equilibrando juntos e etc. Mas não no sentido de manifestação ostensiva. Que essas manifestações que nós vemos e que pensamos que são espíritos, são formas holográficas. Até mesmo porque ver uma forma holográfica, no que diz respeito à faculdade mediúnica, é mais fácil do que ver ou ouvir ou dialogar com o espírito. Porque elas têm densidade diferente. Enquanto os espíritos são energia quintessenciada, ou seja, são muito mais sutis, mesmo vestidos, entre aspas, de seu perispírito, continuam muito mais sutis. As formas holográficas são produzidas pelas nossas mentes, pelos nossos atos, nossos fazeres todos. Elas têm uma densidade mais próxima, que requer um desenvolvimento de faculdade mediúnica menor para vermos, ou para sentirmos, ou para ouvirmos. Porque forma holográfica não é só no sentido dessa que a gente pensa que está vendo com os olhos, porque ela é tão clara, ela é tão constituída no espaço, que dá a impressão que você está vendo é com os olhos, mas é com a consciência. Mas também pode ser, com a consciência, mas você ouve os sons. Porque todos produzem sons. Por exemplo, só um minutinho. Quantas pessoas ao longo de nossa história aí recente, não sei nem de lá, no passado distante, não. Na história recente, ameaçaram um irmão dele com relação à vida, por exemplo. De forma agressiva. Por exemplo, eu vou acabar com você, eu vou te matar, você vai ver, eu vou acabar. Essa forma holográfica. Feiticeiro. Não estamos falando de feiticeiro, não. Nós estamos falando de pessoas ameaçando mesmo. Quantas formas holográficas dessa nós temos disponíveis aí? Não estou falando do Rio não, tá, gente? Falando aí no planeta. Porque falar do Rio de Janeiro virou moda, né? Falar mal. Não, longe de mim. Amo essa cidade. E já morei em várias e vejo que as problemáticas são as mesmas, as questões são as mesmas. Isso é como falar do Brasil. Vamos morar em outro país para ver se há há diferença de idade, de cultura, que já levou o povo a ser mais refinado, ser mais enrustido, ser mais discreto, não fala bem, não sai rasgando o que pensa como a gente, etc. Mas em matéria de evolução humanitária, não tanto assim. Mas vamos lá. Então, nós receberemos em nossos espaços, e confesso que isso aí é experiência vivida mesmo, uma pessoa que está, por exemplo, ouvindo de espíritos que vão matá-la, que vão acabar com ela. Mas é espírito? Não. É forma holográfica. Que também necessariamente não é apenas por uma questão de sintonia dela com essas questões, pode ser um desequilíbrio físico, bioquímico. Nós temos, por exemplo, alguns minerais que quando entramos em desequilíbrio, não é nós que entramos, quando eles entram em desequilíbrio, nas nossas sinapses, um deles é o lítio, quando entra em desequilíbrio a composição do lítio, cálcio e magnésio, e em geral desequilibra também o potássio, que forma uma de nossas bombas eletroquímicas, porque essa usina aqui, ela tem bombas reais mesmo, na físico-química dele, nossa. Nós temos bomba de sódio, nós temos bomba de cálcio, nós temos bomba de potássio. Entramos em desequilíbrio,
Nosso padrão de frequência se altera, porque não é uma usina fotovoltaica, ela é fotovoltaica. Entrou em desequilíbrio minerais, nós corremos o risco de passar a ouvir fora da faixa que nós ouvimos. Influencia no comportamento, Em tudo. Tudo. A glândula pineal tem algum... Para o médium, ela tem que ser bem afinada, bem sintonizada? Não só ela, como todas as demais. Teve a fase de hipervalorizar a pineal. Mas, por exemplo, se eu romper com o equilíbrio da minha tireoide, e a pineal funciona super bem, mas a tireoide, que é responsável pela produção de uma classe de hormônios fundamentais ao nosso equilíbrio, não os produzir, a pineal sozinha estando bem, vou estar bem como médium? Não. Porque se a tireoide estiver acelerada a mais, eu fico irascível, eu fico irrequieto, eu fico com o metabolismo alterado, eu como diferente do que preciso, meu sistema digestório entra em um sofrimento por um trabalho ou exagerado para mais ou para menos, porque se for para menos, se a tireoide estiver abaixo, o ritmo, que ela é, todas as glândulas são sincronizadas, e a tireoide, por exemplo, faz isso o tempo todo, para fazer seu equilíbrio, e a produção dos hormônios que estão na responsabilidade dela. A pineal faz as produções que estão na responsabilidade dela. Nós hoje não colocaríamos, que até bem pouco tempo tinha inclusive a história de o espírito estar na pineal. Terceiro olho. Que o espírito estava aqui, estava ali. Não, o espírito está alocado no conjunto integralmente. Todas as nossas células são espiritualizadas, porque o espírito está ocupando todo o espaço, todos os nossos fluidos corporais são espiritualizados. Essa alteração de percepções, necessariamente, se a gente vai fazer, por exemplo, um atendimento dessa senhora, foi inclusive lá na minha cidade natal, a primeira coisa, a senhora tem filhos? Eu poderia conversar com seu filho, junto com a senhora, para ela também não achar que a gente vai falar coisas horríveis, longe dela. Poderia conversar com seu filho junto, porque a pessoa chega completamente em desequilíbrio, de ouvir o tempo todo, vou te matar, vou acabar com você. Todo lugar que vai à missa, escuta isso. Está no supermercado fazendo sua compra, escuta. Está caminhando pela rua com o neto, escuta. Olha o desequilíbrio. Aí, bom, tem filho? Ah, tem. Olha, dona, e não é que meu filho está aqui, trabalha na CEMIG, está aqui nessa rua. Eu vou ver se ele pode vir aqui agora. Pode ser agora? Ah, beleza. Ótimo. Melhor agora. Olha, meu querido, primeiro, vê se você localiza um médico na cidade, pede o exame. Por favor, siga isso aqui. Peça um exame de sangue e você descreve ali tudo que você gostaria que aquele médico avaliasse na pessoa. E você vai ver que nos minerais... Está faltando alguma coisa, né? O lítio está lá embaixo. É interessante. Então o problema está em si próprio, não está no outro, né? Não, ela estava ouvindo essas holografias que estão disponíveis aí, sai da frequência normal dela, que antes não ouvia, é claro. Quando foi ocorrendo o desequilíbrio, e esse desequilíbrio de lítio, inclusive, é o responsável por alguns distúrbios psiquiátricos mesmo, mas necessariamente a pessoa não é um doente psiquiátrico, não estou dizendo que ela era, não. Tanto que ela está super saudável, que aí fez um ordenamento alimentar, inclusive não indicamos tomar lítio. No caso de bipolaridade, eles usam lítio, né? Usam numa tentativa de trazer a pessoa para a sua frequência normal. E eles não verem, ouvirem esses quadros que eles ouvem, sentem, enxergam. Mas não estamos dizendo que toda bipolaridade é isso também, porque tem as disfunções neurológicas.
E a gente tem que saber combinar as coisas e tal. Nessa coisa de forma holográfica, assim, o que mais nos move a um cuidado para falar desse assunto é que é muito duro ver uma mãe passar por um centro espírita com um filho de 8 anos e sair de lá com diagnóstico de obsessor numa criança de 8 anos. Muito raro isso. Não, e não é raro, isso é triste. Deus é Deus. O cosmos é organizado. O cosmos está na ordem de seres, de composições, de realidades maravilhosas. Iam permitir, só um minuto para eu terminar isso. Iam permitir que uma criança de 8 anos estivesse por pagamento de dívida de vida passada. Agora, a reencarnação, então, é um caderno de dívida que nós vamos chegar aqui com o caderno. Hoje você vai amargar, Rômulo, a convivência com Nájila, porque na vida passada você fez isso com alguém e agora você encontrou ela para pagar. Hoje, Rosana, você vai amargar a convivência com Nájila, porque na vida passada você fez isso. Hoje, Ana Maria, você vai viver isso. Gente, que isso? Não dá mais para estar nos acometendo no século XXI. Ninguém ia mais querer reencarnar. Ninguém, não é nem querer encarnar, não é nem querer encarnar. Seria um desequilíbrio enorme que nós não estivéssemos na nossa liberdade de agir, acessando o nosso melhor para superarmos nossas dificuldades, inclusive morais. E é o que Deus nos permite, um dia após o outro, instante a instante, a caminhada da construção, da autoconstrução. Poderia, numa versão moderada, dizer que você seria colocada numa situação para que facilitasse você a ter que enfrentar diversos desafios e com isso você se aperfeiçoaria frente às suas vidas passadas. Isto. E o que os espíritos nos informam é: não esperem que vocês vão desencarnar e vão encontrar a sua família biológica aqui. Porque Deus é Deus. Não, é porque Deus é Deus. Ué, se eu e a senhora somos irmãs biológicas, já estivemos aqui. Se estivemos aqui, por exemplo, amorosamente, nos construímos muito, por que nós duas vamos ficar juntas agora, se tem tanta gente precisando do trabalho social nosso, mundo afora, para, entre aspas, devolvermos à humanidade o que conseguimos alcançar às custas da ajuda cósmica, que inclui a humanidade. Agora vamos para o outro lado. Eu e ela, como irmãs biológicas, não nos vemos bem. E estivemos nos engalfinhando ali durante uma encarnação inteira. Aí nós vamos encontrar para continuar o engalfinhamento? Qualquer das situações não haveria produtividade cósmica. E cosmos é cosmos. Nós, na liberdade de ser, vamos estar com pessoas que vão nos proporcionar nossos processos evolutivos da melhor maneira possível, dependendo de nós. E aí é o nosso poeta dizendo que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Porque se a alma for pequena, a gente está ali diante de alguém que é para nós aprendermos, nós nos melhorarmos, mas nós resolvemos que aquilo é ruim e não conseguimos fazer o melhor aproveitamento. Vou dar um exemplo só desse aproveitamento. Trago uma determinada vocação para o trabalho. Deus me permite reencarnar num lar onde alguns espíritos reencarnados ali não trazem essa mesma vocação para o trabalho. Mas um lá traz a vocação para ser o equilibrador social ali. É o que está em paz. Está sempre em paz.
arrancar-se para o trabalho duro, não é muito com ele. E eu vou ter que compreender. E ver assim, o que de melhor ele traz. E vou conviver bem com ele no melhor que ele traz. E vou jogar minha semente lá todo dia do trabalho. Estar semeando. É o semeador, eu não já recebi? Se eu recebi, eu trago aquelas sementes que eu recebi frutificadas nas algibeiras. E cabe a mim ir semeando. Ir semeando. E constituindo formas holográficas de equilíbrio, formas holográficas de paz e etc. Porque o que estivermos pensando, fazendo, imaginando, estamos disponibilizando formas que alguém vai ver. Dependendo do que eu disponibilizar, eu disponibilizo elementos que as pessoas, ao verem, dizem, nossa, coisa boa que eu não sei descrever o que eu vi, mas eu vi uma coisa tão boa. De repente me deu um negócio bom aqui. E se deparou com uma holografia maravilhosa ali. É como se fosse um portal. Não, não é um portal, porque estão disponíveis aí. Portal dá a ideia de uma coisa que fecha, e que abre ou que fecha. Tem a ver com causa e efeito, com vento, causa Tudo, e efeito. nada na Terra, eu falo da Terra, não posso falar de outro planeta, nada aqui está fora da questão de causa e efeito. Porque tudo que fizemos, tudo que fazemos é causal para os desdobramentos. Qual seria o sinônimo para a logografia? Eu não daria um sinônimo, não. Só aproximando. Vamos dizer que não é sinônimo, mas é uma forma de descrição mais antiga de holografia. Quando não havia os estudos do nosso irmão Dennis Gabor, os espíritas balizados, estudiosos, tratavam como forma-pensamento. Mas é interessante. Aí uma vez que o Dennis Gabor trouxe esse estudo, nos disponibilizou algo. Materializar o pensamento. Não, que o pensamento é energia e que essa energia não desaparece no meio como nada. Ela constitui forma, porque ela está saindo de um veículo que é forma. Mas a gente pode também controlar, não deixar... Pode, ué. Por exemplo, eu disponibilizo forma de angústia. Eu posso dizer assim, ô Lia, fiquei sabendo que você é psicóloga e eu sozinha não estou conseguindo melhorar meu baixo astral. Você pode me dar uma ajuda? Olha, não tenho dinheiro para pagar integralmente sua consulta. E eu já vi que com todo o espiritismo, com toda a ajuda de um, de outro, eu estou achando que eu estou precisando sentar diante de uma psicóloga que traz uns parâmetros mais dentro de uma ordem da Terra para ver se eu acordo. Vou mudar o padrão, estou buscando uma possibilidade de mudar o padrão. Aí ela me atende uns dias e vê assim, eu não estou sendo efetiva com essa mulher. Olha, eu conheço uma pessoa, chama fulano, trabalha nessa linha, estou achando que pode ser que atenda melhor você, está aqui o cartão dela, liga. Estou tentando mudar. Nós não estamos, inclusive, dizendo que mudança é fácil, só pensa positivo. Às vezes a gente precisa de ajudas. O Centro Espírita é uma agência constituída para isso. Equipes espirituais aqui o dia inteiro trabalhando e atendendo, invisivelmente, silenciosamente. Mandaram constituir uma sala de reciclagem, onde eles mantêm especificamente uma equipe espiritual, diuturnamente, para as pessoas entrarem, se deitarem ali, ligar um aparelho de cromoterapia para melhorar a harmonia entre os chakras, outros conhecem o nome de plexos, é a mesma coisa, organizar melhor a harmonia entre os chakras e o atendimento deles ser mais eficiente. Está lá a sala. A água fluidificada, outra frente de atendimento. O passe, outra frente de atendimento. Um salão disponível para a pessoa vir a qualquer hora do dia, está aqui aberto, para ela se assentar aqui.
fazer uma meditação, fazer uma prece, tomar sua água fluidificada e ir embora. As mensagens dos Espíritos, que são sempre no sentido de uma autoconstrução melhorada. Entende? Agora, a pessoa não tem vocação para o Espiritismo, não traz aceitabilidade. Não tenho dúvida que uma boa igreja evangélica faz um bom trabalho. Não tenho dúvida que a igreja católica faz um bom trabalho. Não tenho dúvida que a Seitonoye, a messiânica, o templo budista, fazem todos o trabalho. O importante é a pessoa bater de porta em porta até ela se encontrar, ela chegar e, sabe, dizer, nossa, aqui eu me sinto vestida do que eu buscava. E não desistir. Não achar assim, eu já fui numa 5. Pois já foi numa 5, vá para a 6ª, para a 7ª, para a 8ª. Mas descobriu, agora vai um relato pessoal. Eu desde cedo descobri que era o Espiritismo, que era a minha casa. Mas num lugar me mandava fazer desobsessão, porque eu chorava emocionada no centro espírita. Eu me emocionava. Eu entrava e chorava, me levava para a mesa de desobsessão. Aí eu ia embora, que eu dizia, não, eu não tenho obsessão. E eu falava para os médicos, não, eu estou emocionado. Não, e são os obsessores que não querem que você fique feliz aqui dentro. Mas eu estou feliz, eu estou emocionada. Aí eu já via, não é para mim o espaço. Com todo respeito, não é para mim. Vou para o outro. Um dia eu encontrei esse viés aqui. Cheguei, me senti bem. É aqui que eu vou ficar. Aqui eu vou plantar minha bandeira. E tinha percorrido, eram muitos, tá? Percorri 12 em Belo Horizonte. Mudei para São Paulo para estudar, 12 em São Paulo. Cheguei aqui, fiquei batendo de porta em porta até encontrar aquele lugar onde você realmente, todos os dias, sente ali um chamamento para uma ordem cada vez melhorada, para que nós possamos fazer grafias mentais, isso aqui é grafia, né? Grafias mentais saudáveis para você e para todos, para o mundo que você vive no momento, que é o mundo Terra, para o cosmos. Bom ânimo, né? É isso. Foi você. Eu fiquei olhando quem é que tinha pedido a missa. Eu terminei de ler o livro do Kardec agora, e ele fala sobre esses espíritos maus. Então ali, aquilo já está ultrapassado. Está ultrapassado. Quando o nosso irmão Kardec, ela trouxe uma colocação maravilhosa, que ela acabou de ler uma obra do Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, que ele fala em espíritos maus. Quando o nosso irmão Allan Kardec fez o Pentateuco Espírita, em todos os livros ele fez o cuidado de colocar que nós espíritas teríamos que contextualizar a obra na medida que a ciência e a filosofia andassem. Como nós humanos trazemos, especialmente latino, nós trazemos um acervo dentro de nós muito tendencioso ao sacralismo, nós espíritas desobedecemos Kardec. Não estou falando nós desta casa, tá? Mas é porque eu faço parte do grupo espírita do mundo aí, então eu tenho que colocar no nosso. Resolvemos desobedecer Kardec e não atualizar, não contextualizar a obra. Porque toda obra é escrita no tempo, dentro de um tempo, de um espaço, e dentro desse tempo e espaço, o que tem mais? O intelectivo das pessoas, certo? E a ordem cultural, né? A ordem que leva a uma ordem cultural e uma caminhada de ciência. Tudo muda, né? E o espiritismo ele não é uma religião, apenas religião. Ele é ciência, filosofia e religião. E esses 3 pés, esses 3 pilares dele, não são como esses dedos aqui, que o da religião é esse gordo, grande,
e que o da ciência é esse magrelo aqui. Não é não. Esses 3 pilares têm que estar igualmente robustos. Mas, considerando a contribuição da ciência, o pilar da ciência deve estar mais robusto. Porque, primeiro, que a ciência é muito filosófica. Se você ler um bom trabalho de física, ele está lá como ciência exata. Mas quando você lê aquele trabalho inteiro e você avalia as proposituras e o que ele traz, onde ele chega, ele é altamente filosófico. Um viés filosófico. Hã? Bom, aí, no que não foi fazendo esse acompanhamento adequado de ciência, filosofia e religião, e nós trazendo um acervo para dogmatismo, esoterismo, misticismo e sacralismo, a gente traz isso aí. Nós trazemos, até bem pouco tempo, o nosso país era uma única religião. Dá um balanço aí. O próprio censo. O país era descrito mesmo, oficialmente. Uma única religião, que é mística, sacra, dogmática. Aí nós médiuns trazemos esse acervo e resolvemos desobedecer o nosso irmão e não contextualizar a obra. Ficar lendo. Como se ele tivesse pedido para sacralizar a obra. Mas ele disse que a obra era feita num tempo e num espaço e que nós teríamos que contextualizar. A Bíblia teria que ser atualizada também? Não temos dúvida. A Bíblia ainda sofre, como as obras espíritas também sofrem. Sofre uma coisa que chama tradução. Sofre também duas outras coisas. Sofrem também outras coisas. Não estou falando mal da Bíblia, tá, gente? Estou descrevendo uma problemática. É uma problemática. Ela sofre duas outras coisas. Houve períodos em que papas designaram profissionais para cortar o que a igreja não aceitava e inserir o que a igreja queria que inserisse. Isso aí, basta buscar livros bons, tem os livros, estão aí disponíveis, não aqui, porque senão ficaria parecendo que a gente está querendo depor contra outra religião, mas estão aí para venda no mercado de livros, graças a Deus. Então nós temos na Bíblia descrições que originalmente não são dela. E temos cortes que, assim, por exemplo, reencarnação. De vez em quando sai assim uma coisinha que ficou esquecida no corte. Cristo disse que fulano era a reencarnação de Elias. Mas assim, ó, ficou esquecido aquilo e passou. Tá lá. E se for procurar a reencarnação noutros, quem sabe não encontre, só encontre essa afirmação aí, que é o típico de quando esqueceu. Na igreja antiga... Mas é importante nós respeitarmos, não temos que ter nenhum ranço contra outra religião, não temos que, eu diria, falar mal, não é isso, nós estamos descrevendo uma situação que é real. Que na igreja antiga, Clemente de Alexandria, ele já falava sobre reencarnação. Depois veio César ao papismo, como a senhora falou, que a igreja católica apostólica romana, que reformou tudo através dos concílios, né? Isso. Aí acabou. Inclusive, um dos motivos para tirar a reencarnação é uma questão ligada diretamente a uma situação entre imperador e esposa.